Ok? Vamos tentar isso de novo. Sim, eu estou com cabelo roxo, uau, e falando português, que é a minha língua materna. Materna? Não. É a língua que eu nasci falando, minha língua nacional. É minha língua nacional. Cara, eu estou passando aqui só para dar uma reclamadinha, e dessa vez não é sobre o Enem, por incrível que pareça. Cara, como caralhos artistas escrevem as músicas deles? Eu sei que a Anitta, por exemplo, a Anitta ela não começou escrevendo as músicas dela. Foi algo que ela aprendeu a compor as próprias músicas. Como caralhos você aprende esse tipo de coisa? Você aprende estudando. Você aprende vendo tutoriais no YouTube. Tentei em partes, não estou com muito tempo pra fazer isso, mas eu tentei alguns. Tipo, cara, poema. Escrever um poema e passar pra uma música não é tão complicado, porque tem coisas muito parecidas entre si. Você tem que criar uma melodia, você tem que condensar algumas partes. E parece ser muito simples, mas não é! Que ódio, não é fácil. Como caralhos a Rita Lee fazer isso? Como caralhos a... Que Deus a tenha. Como caralhos a rainha The Queen, como ela fazia isso? Não entra na minha cabeça. Gente, como qualquer compositor e artista brasileiro, seja da minha época, seja de épocas atrás de mim, faz isso. Porque é muito mais complicado do que parece. E, obviamente, não é à toa que a gente tem, tipo, faculdades e cursos extremamente caros sobre como fazer isso. E, mano, é muito complicado. É muito mais complicado do que eu imaginei que era. Uma coisa, tipo assim, você fazer a melodia. Pra mim, melodias não são coisas tão difíceis assim. Tipo, você fazer tá, vai ser assim, assim, assado. Como eu posso falar assim, assim, assado? Tipo assim, a melodia. A parte instrumental, tipo, não necessariamente com um instrumento específico, mas a parte de melodia não parece tão difícil. Mas aí você vai pegar a letra, como caralhos, como vocês fazem isso? Se algum artista brasileiro está vendo isso, como? Tipo, eu sei que o nosso português é uma língua que é considerada muito musical lá fora. E, tipo, a gente tem uma gama tão grande de palavras em consideração ao inglês, por exemplo, que parece ser mais fácil de rimar e fazer músicas, mas ao mesmo tempo a gente tem tipo, o nosso dicionário é o triplo, aparentemente, do deles. E tem tanta palavra que dá pra você usar, só que ao mesmo tempo não dá. Ou eu que não sei. E isso é muito complicado, porque hoje eu estou tecnicamente de folga. Então, eu peguei para tentar aprender uma coisa chamada voice flip, que é uma técnica para você trocar, tipo, a minha voz de peito, acho que é assim que fala, para minha voz de cabeça. E eu não consegui. Eu não consegui ainda. Mas, tipo, cara, eu nem tô falando da parte de mixar. Porque eu tentei fazer isso uma vez e também, gente, eu fiquei tipo, não sei ler hierógrafos. Não sei como faz isso. Não sei. Como caralho? Eu tenho um amigo que ele, tipo assim, ele mixa e ele sabe muito sobre teoria musical. Ele mixa coisas assim, uns sertanejos misturados com indie, que é um bagulho muito engraçado. E muito legalzinho também. E eu sei que tentou, tipo assim, ai, nossa, mas esse tipo de coisa você aprende, esse tipo de coisa é com a prática. Eu sei. Não é à toa que existem faculdades especificamente para composição e cursos específicos para isso. Só que, tipo, uma coisa que eu ia amar. Eu não sei se isso é um costume de São Paulo ou se é da minha região que não tinha isso. Mas, tipo, cara, eu iria amar se aqui tivesse aqueles tipos de escolas, tipo assim, escolas públicas, que é uma coisa que eu descobri que a Rhea e a Amy House, elas estudaram na mesma escola. Eu não sei se a Adele também estudou lá, mas, tipo assim, eram escolas públicas focadas especificamente pra parte de arte. E era público. E eu acho que o Tom Holland também foi da mesma escola que eles. Lá pra parte do Canadá, e, tipo assim, era um bagulho público. Foi aberto com um show de uma banda muito famosa, que eu não lembro qual é o nome, mas, tipo assim, os fundos desse show fundaram a escola. E é uma escola pública pra, tipo assim, quem quer ir pra parte de arte. Cara, eu ia amar se eu tivesse tido isso quando eu era criança. E, tipo assim, ai, tá bom. Eu não sei como funciona lá. Tipo, se eles têm as matérias normais, mas eles têm uma matéria extra. Tipo, na minha região, por exemplo, eu acho que, não sei se isso é muito comum no Brasil, talvez seja, mas não para as escolas da minha região, que tipo assim, teatro.
quando eu era criança, como eu amaria ter feito uma peça de teatro ou ter um bagulho de teatro nas escolas que eu tive. Eu nunca tive isso. E não é tipo assim, nossa, eu nunca tive isso, o que eu vou fazer agora? Não é assim, mas tipo, eu nunca tive isso. Tipo, o Wagner Moura, por exemplo, ele começou na escola. Isso é uma coisa que eu descobri há um tempinho atrás. E tipo assim, como assim você começou isso na escola? Porque caralhos, eu não tinha isso perto de mim. Tipo assim, eu tinha com um CCA que eu fazia, mas isso é outros 500. E, enfim, cara, por quê? Por que isso é tão difícil? Eu quero muito aprender a compor e fazer do jeito certo, porque até agora eu posso até ter letras de música, mas elas não têm. Não é que elas não têm rima, elas até têm rima, elas têm melodia, mas elas, por exemplo, não têm refrão. E elas parecem ser muito longas e elas, ao mesmo tempo que parecem ser músicas, elas não parecem ser músicas. Eu não sei explicar. Ui, eu não tenho certeza se eu já cheguei a. Eu acho que eu postei uma demo de uma que eu tentei aqui. Só que ainda tá na mesma. Eu tô sem refrão. Eu queria mudar a melodia, só que eu não tô conseguindo mudar a melodia porque eu não tô conseguindo encontrar um refrão pra ir, tipo assim, ver se a música vai abaixar, se ela vai explodir, se ela não vai explodir, se ela vai ficar no mesmo termo. Eu não sei. Então, futuro eu, se você está vendo isso, eu espero que você já tenha um computador pra poder fazer mixagem e aprender a fazer isso. E, por favor, eu espero muito que você aprenda a compor músicas. Inclusive, eu vou fazer provavelmente uma parte 2 de Things that I want to do and people that I want to meet. Só que em português, porque eu acho que dá pra especificar mais isso. Ou será que aquele vídeo eu fiz em português? Só que eu fiz o título em inglês e eu não lembro. Ou eu escrevi uma legenda no meu caderno pra falar inglês e eu não lembro. Eu não lembro, depois eu vou ver isso. Mas enfim, provavelmente eu vou ter uma parte 2 disso. E é isso, hoje não temos reclamação de Enem, temos reclamação de teoria musical, que é algo que eu sei que é fundamental de você aprender. Só que ao mesmo tempo, cara, pelo amor, eu quero criar minhas musiquinhas e quero cantar elas e postar elas. Só que, cara, criar uma música é muito complicado. Talvez não seja tão complicado assim, mas por enquanto, pra mim, está sendo bem complicado. E eu sei que em inglês isso é 10 vezes mais fácil. Só que eu quero fazer isso em português, porque essa é a minha língua nativa. Eu quero fazer isso na minha língua. E é basicamente isso que eu tinha pra falar pra vocês. E também mostrar que o meu cabelo tá roxo, Ele tá meio desbotado, mas, tipo, ele tava bem mais escuro do que isso. Mas ele tá bonitinho. E agora eu tenho cabelo roxo. Eu quis isso desde que eu era pequena. E eu também agora tenho uma. Meu Deus, não. Assim não vai dar pra vocês verem. Meu Deus. Dá pra ver? Acho que eu mostrei isso em vários, em acho que outros 2 vídeos. Mas agora eu tenho uma tatuagem de The Amber Heard, que é a minha banda favorita. E uma vez por ano eu tento fazer alguma tatuagem, desde que eu fiz 18 anos. Então agora eu tenho 19. Então essa é a minha segunda. E tipo, cara, a Adele começou com 19. Ela explodiu com 19 anos. Só que tem um porém que ela estudou nessa escola que eu tô falando pra vocês. Que ela aprendeu os bagulhos lá, tudo de como fazer, desde pequenininha. Ou pelo menos, tipo, desde a pré-adolescência, talvez. Cara, eu queria muito estudar numa escola assim. Só que, se por aqui, tipo, se no Brasil tem, na minha região eu nunca vi. Então, eu espero que vocês não estejam ouvindo o som de trás daqui. Mas enfim, era basicamente isso que eu queria falar pra vocês. A Adele começou com 19. Assim, talvez eu comece um pouquinho mais tarde. Provavelmente porque eu duvido que alguma coisa que eu faça história, tipo, nossa, 19 anos. Porque, né, estou focada em outras coisas e eu ainda não sei muita coisa sobre música e tal. Mas, quem sabe, a Adele começou com 19, porque eu também não passo. Vejamos o que os próximos capítulos reservam. E, cara, era basicamente isso que eu queria falar com vocês. E eu tô fazendo muito isso aqui, assim, batendo na minha perna. É porque, ai, gente, meu Deus. Tá bom, talvez eu esteja um pouquinho nervosa fazendo esse vídeo, envergonhada. Mas, era isso. Talvez, eu não sei quando, mas eu tente fazer uma nova versão da demo que eu fiz. E como é possível já estar falando por 9 minutos sobre um assunto que eu poderia condensar em 5? Eu tenho essa habilidade. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo.